Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, hein? Assim como eu, você também deve gostar de história de conto de fadas. Gosta? Tem um conto de fadas francês chamado A Bela e a Fera. Gosta? Tanto a versão de 1991 quanto a de 2017, estrelada pela glamourosa Emma Watson, são encantadoras, não são? A primeira versão, diga-se de passagem, foi o primeiro longa-metragem de animação da história do cinema a ser indicado ao Oscar de melhor filme. A história que conhecemos foi escrita na França por volta do ano de 1700. Só que, aparentemente, essa história não foi inventada. Na verdade, há algumas evidências de que foi baseada no relacionamento da vida real de Petrus e Catherine Gonçalves, lá nos anos 1500, por aí. Nessa época, a bela Catarina e o animalesco Petrus se casaram. Mas a história deles é um pouco mais trágica do que a história que a Disney nos contou. Eu explico melhor. Nascido por volta de 1537, embora muitos detalhes de sua história permaneçam desconhecidos, Petrus Gonçalves era supostamente um nativo das Ilhas Canárias. A Espanha conquistou as ilhas anos antes de Petrus nascer, em 1495. Como resultado, muitos dos povos nativos foram forçados à escravidão. Quando Petrus nasceu, seus pais logo perceberam que ele era uma criança diferente. Quando ficou seu corpo repleto de pelos, acabou sendo abandonado. Ao que tudo indica, alguém cuidou de Petrus por um tempo, pois ele conseguiu sobreviver à infância. Quando tinha por volta de 10 anos de idade, o embaixador veneziano na Espanha deu o menino de presente para o novo rei da França, Henrique II. Embora no geral possa parecer estranho dar um humano peludo de presente, ter humanos que eram um pouco diferentes, como um anão fazendo papel de bobo da corte, era considerado legal. Mas isso não quer dizer que Petrus tinha uma vida legal na França. Como os pelos no corpo o deixavam com uma aparência de homem selvagem, durante um tempo ele foi tratado como um animal. O fato dele falar espanhol não ajudava em nada. Por isso, ele foi colocado em uma gaiola e alimentado com carne crua e ração como se realmente fosse um animal. Depois que os médicos do rei examinaram Petrus para ver o quão selvagem ele era, eles constataram que, na verdade, se tratava de uma criança com alguma condição desconhecida. Ele até conseguiu sussurrar seu nome, mas era espanhol demais para sua nova casa. Então, o rei deu a ele o sobrenome Gonçalves. Petrus sofria de uma condição rara chamada hipertricose, ou síndrome do lobisomem, que faz com que nasça pelos em todo o corpo, exceto em algumas partes, como na palma da mão, na sola do pé. Quando eu falo rara é porque estima-se que a doença afete menos de 1 em 1 bilhão de pessoas. Desde a Idade Média, foram registrados cerca de 50 a 100 casos em todo o mundo. Apesar de Petrus inicialmente ter sido trancado em uma jaula, seu destino ainda foi melhor do que muitos com a mesma condição. As pessoas com hipertricose costumavam virar atrações de circo, sendo apresentadas como aberrações. Mas as coisas para Petrus começaram a melhorar graças ao rei Henrique II. Enquanto muitos nativos, como Petrus, acabaram na escravidão, sua característica exótica pode ter salvado sua vida. Ele não era visto como um escravo normal, mas como uma mercadoria preciosa para o seu dono. Por isso, Henrique tinha interesse em dar uma vida digna a ele. O rei tirou Petrus da jaula
deu as melhores roupas e começou a ensinar as mesmas coisas que os nobres da época aprendiam. A educação extravagante do menino incluía treinamento militar, etiqueta, fala, leitura, escrita. Ele se mostrou excepcionalmente inteligente, tornando-se fluente em 3 idiomas, incluindo o latim. Todo esse conhecimento tornou Petrus incomum, mesmo entre os cortesãos franceses. O homem selvagem, que poderia ser um simples escravo ou uma aberração, tornou-se alguém muito procurado pela burguesia, com pessoas importantes se reunindo para conhecê-lo. Petrus era muito inteligente e amado por todos, o que fez o rei Henrique parecer um homem muito bom. Ele participava da corte como outros cavalheiros e subiu na hierarquia, até que finalmente ocupou um lugar de honra. Mas nada mudou o fato de que ele estava coberto de cabelo. Em 1559, a vida de Petrus começou a virar de ponta cabeça, quando Henrique II morreu. Na época, o príncipe era apenas uma criança e Catarina de Médici, esposa do rei, ficaria no comando até o filho crescer. Com a ausência do marido, Catarina tentou fazer uma espécie de experimento com Petrus. Como ele era uma pessoa amada pela corte e bem-sucedida, ela achou que seria legal ter mais pessoas com a mesma condição no reino. Ou seja, ela queria que Petrus tivesse filhos com hipertricose. Assim, para ter filhos, Petrus precisava se casar. Catarina precisou arrumar uma noiva para ele. E por causa da sua posição significativa, ela tinha o poder de arranjar casamentos para pessoas na corte, sem levar em conta o que elas realmente queriam. Depois de analisar pelo menos meia dúzia de garotas, a rainha escolheu a filha de uma serva, chamada Catherine. A donzela teria sido escolhida porque era extremamente bonita e a rainha queria ver o que acontecia quando uma bela mulher se casava com um homem selvagem. O curioso é que Catherine não sabia com quem iria se casar. E como ela não tinha o direito de recusar o casamento arranjado pela rainha, não havia muito o que fazer. Ela só descobriu que se casaria com Petrus quando chegou no altar. Um ano depois, eles tiveram o primeiro filho, mas a criança não nasceu com a mesma condição do pai. Foi só o terceiro filho que atendeu às expectativas da rainha. Ao todo, Catherine deu à luz 7 crianças. 4 delas nasceram com hipertricose. Assim como Petrus, as crianças eram consideradas menos importantes que os outros humanos e, basicamente, eram escravos da rainha. Apesar delas terem sido criadas como nobres, vivendo uma vida de luxo, com educação de alta qualidade, comida farta, roupas caras e os melhores médicos do reino, elas ainda eram propriedade da rainha. Ao longo dos anos, a rainha deu as crianças peludas de presente para vários países da Europa. Francesca, Antonieta, Madelina e Enrico foram todos bem tratados em suas novas casas, mas estavam longe de serem livres. Já as 3 crianças que não herdaram a condição do pai, provavelmente continuaram vivendo junto a Petrus e Caterine, embora elas fossem consideradas menos importantes. Catarina de Médici dava um certo tipo de segurança para Petrus. Vivendo sob as asas da rainha, ele e sua família tinham um lugar para morar e uma renda garantida. Petrus podia ser visto como uma aberração, mas vivia extremamente bem e ocupava uma posição elevada na corte. Entretanto, como dizem por aí, um dia a mamata acaba. Quando a rainha Catarina morreu em 1589, a família teve que seguir seu próprio caminho. Aparentemente, a família teve que usufruir da condição de Petrus para sobreviver. Após a morte da rainha Catarina, há registros de viagens da família para lugares como Bolonha, Parma, Ferrara e Roma, sempre usando a aparência de Petrus para entreter as pessoas. Eventualmente, a família Gonçalves chegou a ser uma das mais famosas em toda a Europa.
Mesmo sabendo de todas as coisas sobre o início da vida de Petrus e o que aconteceu com sua família depois que eles deixaram a França, em alguns momentos eles desapareceram dos registros históricos. Ao que tudo indica, depois de anos viajando pela Europa, os membros restantes da família se estabeleceram em Parma, na Itália, onde se tornaram empregados, ou melhor, escravos do duque Ranuccio Farnese. Lá, Petrus cuidava de uma propriedade na vila de Capodimonte, onde mantinha as terras e os vinhedos. Depois disso, há apenas algumas pistas sobre o que aconteceu com os membros da família. Acredita-se que, pelo menos, uma das filhas de Gonçalves, que tinha hipertricose, se casou e teve seus próprios filhos. Há indícios de que Catherine morreu em 1623. A última menção sobre Petrus foi feita em 1617, quando ele assistiu ao batizado de um dos seus netos. Não há registros da sua morte, nem mesmo onde ele foi enterrado. Durante 40 anos, Petrus e Catherine viveram juntos e tiveram 7 filhos. Muito tempo, hein? Para mim, isso prova que ela era perdidamente apaixonada por ele. Tanto que, mesmo após a morte da rainha, que tinha arranjado o casamento, Catherine permaneceu ao lado de Petrus. Essa foi a história do casal que possivelmente inspirou o conto A Bela e a Fera. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!